A NBA existe há muito tempo, então é normal acontecer estatísticas totalmente bizarras. Eu sou o Edu. Eu sou o Kai, e hoje vamos falar de algumas dessas estatísticas. Todo mundo sabe que o James Harden foi um dos maiores pontuadores da geração. Porém, diversas vezes ele foi ineficiente, chutando até quando não era preciso. E eu acho que o maior exemplo disso são os dois jogos de menor eficiência em 50 pontos, que foram 29% do Harden e 31% também do Harden. Ambos os jogos, ele perdeu o jogo. Scott Skiles é o armador da NBA que nunca foi craque, mas também nunca foi pereba. E em 1990, além de ser premiado com o prêmio de jogador que mais evoluiu, ele se tornou detentor do jogo com mais assistências, tendo Orlando Magic 155 contra Denver Nuggets 116. Scott Skiles fez 30 assistências, além disso jogou os 44 minutos pra bater esse recorde, mano. Embora Larry Bird tenha sido um arremessador histórico, ganhando diversas vezes o torneio de 3 pontos, sendo até um dos maiores arremessadores de 3 da temporada, ele não tem mais bolas de 3 do que o Sadiq Bey, que é apenas um roleplayer da era atual da NBA, o que mostra como evoluiu a linha de 3 pontos até os dias de hoje. Em 2017, o Bucks joga contra o Utah Jazz, e um dos titulares do Bucks naquele jogo seria Tony Snell, onde jogaria 28 minutos, fazendo 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências, 0 steals, 0 blocos, 0 lance livres, 0 turnovers e 0 faltas. Literalmente o lendário 28 minutos com 0 tudo, mano. O cara fez nada no jogo inteiro. O Westbrook foi um dos melhores jogadores dos últimos tempos. Ele é líder em triplos duplos na NBA e conseguiu fazer 4 temporadas com médias de triplo duplo. Porém, em seu tempo de Thunder, ele queria garantir que ia conseguir fazer essas médias absurdas e pediu Steven Adams para não ir atrás dos rebotes defensivos, o que fez com que Steven Adams, em 2 temporadas, tivesse 5.1 rebotes ofensivos e apenas 4 rebotes defensivos. A primeira vez que aconteceu na história da liga, onde um jogador teve mais rebotes ofensivos do que defensivos. Cara, pior que o Russell Westbrook, ele queria muito bater os recordes, né? Ele é muito safado, né? Deu certo, né, mano? O bichão foi MVP. Muggsy Bogues, Hornets Legend, tá? Com somente 1,60 m de altura, bloqueou 39 arremessos na carreira, que já é, pra um cara de 1,60 é um bagulho muito louco. Mas além disso, ele deu um toco no Patrick Ewing, que tem 2,13 m, mano. Tem vídeo e é confirmado pelos jogadores, então isso é muito daorinha, mano. Todo mundo sabe que o Draymond Green é uma figura, dentro e fora da quadra. A personalidade dele marcante fez com que ele virasse um dos jogadores mais lembrados da atual era. Mas o estilo de jogo dele também é totalmente atípico. Ele foi responsável por fazer, a única vez, um triplo-duplo que não envolveu nenhuma pontuação. Ele deu assistências, rebotes e steals, e fez apenas 4 pontos durante o jogo inteiro. Cara, é inacreditável, cara. O único, cara, faltou, tipo, pra quadriplo-duplo, faltou, mano, ponto, velho. Faltou ponto, velho. É totalmente bizarro isso daí. Manute Bol tem mais blocos na carreira do que pontos marcados. É isso que você ouviu, rapaziada. Manute Bol, pai do Bobo, que também é famoso. Manute Bol, ele é muito alto, ele é conhecido pela sua altura, né? Ele tem 2,31 m de altura. E na sua carreira, ele marcou 1.599 pontos, enquanto em blocos ele deu 2.086 blocos, mano. Nem o Ben Wallace, tá? Que era um mau pontuador na carreira inteira, que ele acho que ele foi assinar um deploy com 3 pontos, tá ligado? Um defensor de elite tem menos pontos do que bloco, mano. Só o Manute Bol conseguiu fazer essa astúcia, velho. O Manu Ginobili foi um dos melhores jogadores da história do esporte, sendo o Spurs Legend, ganhando a NBA várias vezes, sendo muito importante em todos os títulos. Porém, ele também é o melhor jogador da história, pelo menos na minha opinião, a vir do banco. Ele aceitou ser sexto homem, várias vezes inclusive, e hoje em dia ele lidera a NBA em jogadores que vieram no banco, em pontos, rebotes, assistências, steals e bolas de 3 convertidas. O maior bancário da história, pô. O cara aceitou ser banco pra ser craque, velho. Robert Horry é um caso muito estranho, porque ele tem 7 títulos na carreira e, se eu não me engano, sem ser o time do Boston das antigas, da época dos dinossauros, ele é o jogador com mais títulos na NBA. Mas essa não é a estatística bizarra do vídeo de hoje, porque ele participou de 16 temporadas da sua carreira, e nessas 16 temporadas, além de ele ter ido pro playoff em todas, ele passou pelo menos pro segundo round em qualquer temporada da carreira, ganhando 7 títulos, né? No total, ele disputou 48 séries de playoffs, sendo vencedor de 39 delas, mano. O Robert Horry nunca foi um jogador exímio, tá ligado? Mas o cara sabia escolher time, mano. Chris Paul, ligue pra ele imediatamente e pergunte em qual time ele deve jogar. Ele jogou no San Antonio, no Lakers e no Houston. E nesses 3, ele ganhou título. O Wilt Chamberlain é um dos caras mais bizarros da história da NBA. Em toda estatística. Em ponto e rebote junto. Ele é simplesmente bizarro. Porém, em 1962, ele não saiu de quadra nenhuma vez na temporada. Ele teve uma média de 48 minutos e 30 segundos. Sem ter ido pro banco nenhuma vez na temporada inteira. Mano, o Wilt, ele é o cara mais agudo que eu conheço, mano. Você chega num anime, ele não é tão agudo como o Wilt, velho. O cara farmava a aura só de estar jogando basquete, velho. André Drummond
tem um dos piores aproveitamentos da história do lances livres na NBA. Na temporada 16, ele conseguiu fazer o recorde de 38% para lances livres. Mas o recorde de hoje é outro, porque em um jogo de Detroit Pistons contra Houston Rockets, André Drummond conseguiu bater 36 free throws, mano. 36 lances livres. E desses 36, ele só acertou 13, mano. O cara conseguiu errar 23 lances livres, mano, em um jogo só. E o mais bizarro ainda é que mesmo assim, o Detroit Pistons ganhou de 123 a 114 do Houston Rockets. Então imagina se o André Drummond tivesse acertado esses 36 lances livres. O cara ainda conseguiu bater 17 pontos, mano. Mano, o cara teria feito, tipo, 40, 50 pontinhos facinho se ele tivesse acertado lance livre, velho. Durante 8 temporadas no Spurs, Bruce Bowen teve 40% de aproveitamento em arremessos de 3 pontos. E ele só teve 56% na linha do lance livre. Porém, o mais bizarro é que em 2003, ele liderou a liga inteira em porcentagem de 3 pontos. Ele fez 44%, enquanto ele foi pior em lance livre, fazendo 40%. O cara conseguia arremessar de longe, mas o lance livre, que é ali pertinho, até o acerto, ele era podre. Inacreditável que essa aí, ele não conseguiu bater o recorde do André Drummond de 38%, cara. Pô, mas o cara ser craque em 3 pontos Não, e bagre em lance é livre muita loucura, velho. exótico, velho. Exótico pra caramba. Vince Carter é um jogador que todo mundo gosta. O cara fazia dunks loucura, chutava pra caramba. Mas aquele velhinho, mano, chegou a jogar 4 décadas diferentes na NBA. Claro que ajuda ele ter sido draftado em 98, 99, mas nem LeBron James vai conseguir fazer essa marca, só se o LeBron jogar até 2030. Porque o Vince Carter jogou nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e 2020. Ele jogou 4 décadas diferentes, esse velhinho safado, mano. Pô, ele tem uma durabilidade absurda também, né? Não, então, ele e o LeBron é meio parecido. É que o LeBron, ele foi draftado em 2003, né? Então é meio difícil ele conseguir chegar, bater as 4 décadas, porque agora ele tem que chegar em 2030, né? Todo mundo sabe que o OKC é o último campeão da NBA. Mas em 2021, na época do tanque, os caras conseguiram tomar a maior derrota da história da NBA, mano. Contra o Memphis Grizzlies, tomando 152 pontos contra 79. Os caras tiveram a diferença de 73 pontos, mano. É a maior vantagem já vista num jogo da NBA. Que antes o recorde era do Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat, 68 pontos. Mas os caras conseguiram tomar 73 pontos, mano. Quem te viu, quem te vê, hein, Thunder? Mano, inacreditável. Se você olha o rosterzinho, já tinha algumas peças, mas na época não tinha nem o Shea ainda. Ou o Shea tava lesionado, eu não lembro especificamente, mas ele não jogou esse jogo. E os caras tomaram Masterclass do Jaren Jackson Jr. Na real, os caras tomaram Masterclass de todo o time quase, pô. Só 2 jogadores não fizeram 10 pontos, mano. E um deles é o Desmond Bane, que loucura. Agora, a última estatística, com certeza é a mais bizarra de todas, tá? Sabe quem é o único jogador na história da NBA a ter matado um morcego durante uma partida oficial? Deve ser de um time ruim aí. Cara, o Manu Ginobili, há 16 anos atrás, simplesmente no meio da partida, deu um tapa no morcego e matou ele durante a partida. Cara, eu odeio o Batman. O maior inimigo do Batman, mano. Que um morcego tá fazendo numa quadra da NBA. E o melhor é o clipe, mano, porque o coelho, qual que é o nome do mascote do Spurs? Coyotaço, O Coyote tava de Batman, então eu acho que foi o Spurs que trouxe esse morcego aí, mano. O cara tava de Batman com uma rede, procurando o morcego e do nada aparece o argentino e dá um tapão na lata do morcego, mano. Jogador macho, velho. Homem de verdade. O cara é um lunático, velho. Já mostrava que não ia ter medo de momento decisivo, né, velho? Mano, se vocês não querem ter um morcego na casa de vocês e ter que matar no tapa igual o Manu Ginobili, deixem o like, se inscrevam no canal, velho. Ajuda muito, tá? Comentem também que ajuda bastante o canal.